Oi gente, eu sou a Mafê e eu sou a Vê e a gente tá no Paranauê Literário. Hoje a gente tá aqui pra falar dos livros que a gente leu em outubro de 2016. Eu li pouco. Como vocês viram no vídeo da maratona, eu já tinha lido The Austere Academy, que é o 5º livro do Desventuras em Série. E depois eu li ainda o 6º livro, que é o Elevador Ersatz. Eu adoro essa palavra, ersatz. Eu gosto também. É muito legal. Eu gosto também. É uma coisa falsa, né? Sim. Vocabulário que eu não sabia aprendendo em livros infantis-juvenis. Os dois livros estão muito legais. Dá pra ver que os irmãos Baudelaire, eles amadureceram muito a partir do 5º livro. Eles saíram daquela coisa de ir de família adotiva para família adotiva. Então eles foram para um colégio interno no 5º, e daí depois eles voltaram para a cidade deles no 6º. E ficaram com familiares, mas de um jeito bem diferente. Além do que no 5º do colégio, eles encontram a dupla de trigêmeos Quagmire e fizeram amigos. E daí a história começa a ficar mais legal porque tem mais personagens. Além disso, eu terminei de ler a Bela e a Fera, da Clarice Lispector, que é super legal. Eu amei esse livro e vai ter vídeo sobre ele depois no canal. E você, Vê? Eu li esses livros ao longo do mês. Arrasou! Obrigada, ostentei, né? Ostentou. Eu não sei exatamente a ordem que eu li, mas eu li o 8º livro do Desventuras em Série, que é o Hospital Hostil, que, como a Mafê falou, começa a chegar naquela parte que é bem mais animada da série, porque eles finalmente começam a ser mais ativos, que eles não são mais só a vítima que estão sofrendo o que acontece, e eles começam a fazer alguma coisa. E também começa a entrar naquela vibe que é discutida muito ao longo da série, de pessoas boas fazendo coisas ruins porque elas precisam fazer isso. Então entra mais essa vibe paradoxal do livro. Só pra avisar que quando a gente terminar de ler todos os livros, vai ter vídeo sobre Desventuras em Série aqui no canal. Sim. Outro livro que eu li foi Clube da Luta, que eu nunca tinha lido, mesmo com um monte de gente me falando pra ler, porque eu sou idiota. É muito legal, eu recomendo pra todo mundo. É um livro muito animado. Não animado, acho que ainda vai dar a palavra errada. Mas é um livro que te prende, você fica com vontade de continuar lendo, mesmo não sendo aquele suspense de quem que matou a pessoa. Mas é por ser uma coisa tão fora de outros livros que a gente costuma ler. Porque não cai em nenhum clichê, não é uma história parecida com qualquer coisa que você já vai ter lido antes. E outra coisa que eu acho é que ele é bem fiel ao filme, né? Então... sim. O filme é ótimo também, se você gente. gostou do filme, com certeza você vai gostar do livro. Eu tinha visto o filme antes de ler o livro, então eu já tinha uma ideia do que acontecia. Mas bom, Clube da Luta, recomendado pra todo mundo. Eu também li Me Talk Pretty One Day, do David Sedaris. É um livro... Depois a gente... Vai. Eu também li o Me Talk Pretty One Day, que é um livro do David Sedaris, que é um autor de comédia. Uma amiga me recomendou esse livro há muito tempo, são crônicas. E ela tinha mostrado uns capítulos já, que são quando ele tá fazendo aula de francês. E é muito engraçado, porque são pessoas do mundo todo que estão nesse curso de francês e nunca falaram francês na vida. Então é aquela experiência de você estar aprendendo uma língua nova e você começa a falar um monte de bobagem, porque você não sabe se expressar com aquelas pessoas. E eu achei que o livro inteiro era nessa vibe, só que não é, são crônicas da vida dele, desde a infância até quando ele já é adulto. Começou muito bom. Teve umas crônicas muito, muito boas. Eu lembro que eu tava numa bad muito forte quando eu comecei a ler esse livro. Mas eu li até a página 90, 120, e eu me senti muito feliz lendo isso. Só que aí depois começou a ficar bem mais parada. E começou a ficar umas histórias bem mais sem graça. Tem algumas melhores ao longo do livro, mas se fosse pra recomendar, eu diria pra ler os primeiros capítulos só, que são os que mais valem a pena. E eu achei esse livro num sebo aqui perto de casa, que eu achei muito legal. Olha! Tava na fileira de livros, atrás da fileira em display, e eu consegui achar, então fiquei muito feliz por encontrar esse livro. Eu também li na maratona literária o Extremely Loud and Incredibly Close, do Jonathan Safran Foer. Aê, falou o nome dele agora! Eu continuo achando que esse livro é ótimo. É triste, lindo, é lindo, triste, mas é lindo. E não é só a história do pai do menino, que eu acho que todo mundo sabe
Eu vou dar um spoiler, que o pai do menino morreu no 11 de setembro. Ah, mas isso você sabe desde o começo. É, exatamente, isso todo mundo... Não é spoiler, não. Não é spoiler. Se você consegue ler nas primeiras 20 páginas, não é spoiler. Fato. Então o pai dele morreu no 11 de setembro e começa muito triste, porque fala sobre como o menino lida com isso. Não é um menino muito comum, pelo jeito que ele lida com o mundo e que ele vê as coisas e trata as coisas. Mas a história expande, não fica só falando do luto dele com o pai. Então fala da forma como a mãe e a avó lidam com o luto, de como isso afeta as pessoas em volta. Ele começa a conhecer outras pessoas e... É porque é um menino que claramente tem muita dificuldade social, né? Sim, muita O dificuldade. livro inteiro gira em torno disso. E tá escrito de uma forma maravilhosa. E eu, sempre que eu vejo um livro bem escrito, não só bem escrito no sentido da história, mas da prosa mesmo, gente, é maravilhoso. Eu recomendo fortemente pra todo mundo, mesmo sendo triste em algumas partes. Eu também li o... Puxa os livros todos, porque você vai cair. Tá faltando os da base. Não, eu tô inclinando mesmo. Ah, Ok. voltando. Outro livro que eu li esse mês foi O Guia do Mochileiro das Galáxias. Aleluia. Aleluia, que eu nunca tinha lido porque eu sou trouxa. E na verdade alguém me deu esse livro quando eu tinha uns 11 ou 12 anos. E eu lembro que eu li, eu tava na praia, e eu não gosto de praia, então eu fiquei lendo. Eu comecei a ler na praia também. A gente ia pra praia e ficava sem sair pra ir na praia, porque na praia faz calor. Ah, tá. Aí você ficava lá escondida. É difícil manter meu bronzeado gótico na praia. E aí eu lembro que eu li esse livro, mas eu lembro que eu não gostei tanto, mas foi porque eu não me toquei do que estava acontecendo no livro naquela idade. Eu acho que é um livro muito legal, mas que você tem que saber mais ou menos pegar uns insights que não estão escritos, assim. É, exatamente. E não é... Às vezes com 12, 13 anos você ainda não consegue. A minha amiga que me recomendou super conseguiu pegar e era apaixonada pela série, mas eu não peguei parte das ironias, das críticas que tinha aqui dentro, então pra mim era só uma história muito bizarra sobre pessoas viajando no espaço. Então, mas muito é bem legal. É bem legal. Eu ainda não li os outros, mas recomendo também. Eu li Slapstick or Lonesome No More, do... Fiquei curiosa pra saber o que era esse livro? Então, é do Kurt Vonnegut, eu não sei pronunciar o nome dele corretamente, é o autor de Abatedouro 5. Uhum. E é uma sátira da sociedade atual. Então ele começa o livro contando um pouco da história de vida dele e falando que é o livro mais autobiográfico que ele vai escrever e conta um pouco das tragédias que tem na vida dele, mas bem pouquinho. É engraçado porque o livro é separado em capítulos, mas também tem separado em parágrafos, não sei se dá pra ver direito aí. E a separação é muito pequena, então é muito curtinha, é muito rápido de ler. Ai, que maravilha! É separado dessa forma, a gente vai colocar as fotos pra vocês entenderem, o livro todo. Então, a prosa é bem sucinta nesse aspecto. Mas o que eu achei muito legal é que ele vai contar essa história de um cara que nasce, que ele parece quase neandertal. Os pais dele são, normais, que é a palavra que ele usa no livro. E ele e a irmã nascem com uns 2 metros de altura. Nossa. E eles têm umas deformações, ele tem 7 dedos, 6 mamilos, que é uma informação relevante. E conta que os dois, eles agem como se eles fossem idiotas, porque eles percebem que se eles agirem como idiotas, eles deixam eles em paz, então ninguém enche o saco deles. Nossa. E porque aí também os pais mandam eles pra uma fazenda, pra uma casa no interior, e cria toda essa estrutura pra manter os dois lá dentro. Então tem os funcionários que cuidam deles, eles percebem que, nossa, se a gente parar de agir como idiota, essas pessoas todas vão perder o emprego. Então de noite eles saem pela casa e leem um monte de coisa. Quando eles estão juntos, eles leem francês, grego, eles fazem cálculo, eles escrevem uns ensaios assim brilhantes, mas quando eles estão separados eles são completamente idiotas. E o que fala é que eles passam a maior parte da vida separados. Então começa com essa história da infância. Tivemos um pequeno terremoto aqui. Mas bom, tô dando uma resenha da história inteira do livro, né? Mas basicamente é uma crítica à sociedade que fala de como as pessoas são solitárias no mundo atual. E também pergunta assim, mas por que tem essa solidão? Por que se fizesse uma tentativa de resolver isso de um jeito fácil não daria certo? É um livro bem interessante, é uma leitura super rápida, mas daquelas que te deixam com bastante coisa pra pensar depois. Eu não gostei tanto quanto o Abatedouro 5, mas também é muito bom. Mafê roubando o livro. Super justo.
E aí, o último que eu li foi um YA, o Fangirl, da Rainbow Rowell, que escreveu Eleanor in Park, acho. Foi recomendação da Tati, do Tiny Little Things, que a minha filha falou pra pegar. E, gente, é muito gracinha. É uma história de uma menina que tá entrando na faculdade e ela é super ativa no fandom de um livro, de uma série de livros que existe aqui, que é paralela a Harry Potter. É bem claramente paralela a Harry Potter. E ela escreve fanfics de um casal, de dois meninos do livro, que eles não são casais na série em si. Então fala um pouco dessa parte de como é a vida de quem participa ativamente do fandom de alguma coisa, mas acaba sendo meio secundário pra história, meio aquele conto de coming of age, de pessoa que tá entrando com 19, 20 anos, aí tem o primeiro amor, tem as primeiras decepções. Então essa parte do fandom é bem interessante, porque eu nunca li um livro que tratasse disso, então achei bem legal. É bem escrito, é super bonitinho, é engraçadinho, não é muito meloso também. Não tem Instalove, o que sempre é muito bom encontrar no livro. Ótimo. Mas é muito divertido. E tem aquela coisa de YA que você começa a ler e você não consegue parar, você não quer parar. Mas recomendo também, é bem bonitinho, daqueles pra você dar uma lida, às vezes, pra divertir, ou também quando você não tá afim de ler aquele livro super pesado. De férias, né? Ou aquela leitura, putz, você acabou de ler uns livros super densos, você não tá afim de ler uma coisa que você vai ter que ficar filosofando sobre o universo. Aí você lê essa história que não deixa de tratar assuntos interessantes. Porque também trata de dificuldades dela, de relacionamento com outras pessoas, com a família. Então não fica só... sem foco. Opa. Com foco. Com foco. Não fica só nessa questão de relacionamento amoroso. Então, muito bonitinho. Dos melhores YAs que eu li recentemente, se não for o melhor. Olha, que bom. Acabou? Acabou, acho que é isso, Então gente. é isso, gente. Por favor, se inscrevam, Sim. curtam, compartilhem. Obrigada por assistir. Beijo. Muito obrigada mesmo. Beijo. Mais alguma coisa?